Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ideia que, olha, pode de verdade transformar a gestão de programas. Sabe aquela visão tradicional que a gente tem de sucesso? Então, muitas vezes ela é incompleta, porque ignora uma das fontes mais poderosas de aprendizado que existe, o próprio fracasso. E para começar bem, vamos pegar essa frase do Bill Gates, que é basicamente a espinha dorsal de toda a nossa conversa. É uma sabedoria meio contraintuitiva, né? Mas é fundamental. Comemorar as vitórias é ótimo, claro, mas a verdadeira alavanca para o futuro, essa está escondida naquilo que deu errado. E aí, claro, fica a grande questão, né? Como que o fracasso pode ser um caminho para o sucesso? Parece um paradoxo, não é mesmo? Mas fiquem tranquilos, a gente vai desvendar isso juntos, passo a passo. Vamos entrar então na nossa primeira parte, o paradoxo do sucesso. A ideia aqui é entender que o fracasso não é o oposto do sucesso. Na verdade, ele é um componente essencial para a gente conseguir alcançar um sucesso que seja sustentável. E o ponto-chave é este. A nossa mente, o nosso cérebro, ele está naturalmente programado para se lembrar dos erros. É quase um mecanismo de sobrevivência, de aprendizado. É exatamente por isso que as lições que a gente tira de um erro são muitas vezes bem mais impactantes e duradouras do que as lições daquilo que simplesmente deu certo. Agora, vamos para a segunda parte: celebrar e aprender. A questão não é ter que escolher entre uma coisa e outra, sabe? Entre celebrar o sucesso ou aprender com o fracasso. O verdadeiro segredo está em achar o equilíbrio perfeito para manter a motivação da equipe lá em cima e, ao mesmo tempo, extrair aquelas lições super valiosas dos erros. Aqui a gente vê essa dualidade essencial. De um lado, comemorar o sucesso na hora certa é vital para o moral da equipe. Tem que reconhecer o esforço ali, no calor do momento, e não só quando o projeto acaba. Do outro lado, para a gente conseguir extrair o ouro do fracasso, é fundamental ter uma cultura de segurança psicológica, um lugar onde a equipe se sinta segura para discutir abertamente os erros, sem medo de retaliação. Isso nos leva direto da mentalidade para o ambiente de trabalho. Não adianta só ter a atitude certa, é preciso construir uma cultura que dê suporte a essa atitude. A cultura é a base, o terreno fértil onde o sucesso, que é nutrido pelo aprendizado com os fracassos, pode finalmente florescer. Tá, mas como se constrói essa cultura? Bom, aqui estão 4 pilares que são fundamentais. Tudo começa com um patrocínio adequado que dá o poder de decisão. Depois vem a humildade de admitir os próprios erros, seguida pela transparência de compartilhar os dados para todo mundo se engajar. E, por fim, uma liderança que entende que o foco não é no líder, mas na experiência da equipe, porque é isso que, no final das contas, gera resultado. É claro que construir essa cultura não é nada fácil. Existem várias barreiras organizacionais, verdadeiros vilões que impedem que uma cultura de aprendizado saudável se estabeleça. Vamos dar uma olhada nos principais? A primeira grande barreira, a burocracia. Sabe aquela autoridade super centralizada com processos rígidos para tudo? Ela simplesmente sufoca o progresso, a agilidade e a capacidade de adaptação que são tão essenciais no mundo de hoje. Depois, temos a insegurança executiva. Às vezes, o medo da transparência ou o medo de que novas formas de trabalhar possam expor alguma fraqueza faz com que a liderança resista a mudanças que são necessárias. E aí, a organização fica presa em modelos antigos que já não funcionam mais. E, claro, o grande vilão de todos, o medo do fracasso. Uma cultura que pune os erros acaba com qualquer tentativa de experimentação e de tomada de riscos. E sem isso, não tem inovação, não tem aprendizado e, consequentemente, não tem sucesso no futuro. E ainda existem outros obstáculos que ficam mais escondidos. A falta de tolerância com visões diferentes e aquela tendência de filtrar as más notícias antes que cheguem lá em cima, isso cria pontos cegos perigosíssimos. Impede que as lições mais importantes dos fracassos cheguem a quem toma as decisões a tempo de fazer alguma diferença. Ok, depois de identificar tantos desafios, a pergunta que fica é: por onde a gente começa a mudar? Felizmente, não precisamos reinventar a roda. Existe um modelo que pode nos guiar na construção de programas mais resilientes e mais preparados para o que vem pela frente. Estamos falando do modelo EFQM. Ele é um framework bem prático que vai muito além dos processos internos. Ele foca em criar valor de forma sustentável, levando em conta todo o ecossistema, a liderança, as equipes e todos os stakeholders envolvidos.
Eu adoro esse termo que o modelo FQM usa, aptidão para o futuro. Ele resume perfeitamente essa necessidade de se requalificar, de buscar o aprimoramento contínuo e até de desaprender algumas coisas para se manter relevante e preparado para os desafios que a gente ainda nem conhece. Aqui, a gente resume os pontos-chave. O modelo IFQM foca em engajar os stakeholders para evitar os pontos cegos, em cultivar agilidade para superar a burocracia e em criar culturas diversas que combatem o medo e a insegurança. E olha, isso não é só uma lista de boas práticas, são as habilidades de poder essenciais para o futuro. E com isso, chegamos à mensagem central. Gerentes de programa não são vítimas das circunstâncias ou da cultura que já existe. Muito pelo contrário, são agentes de mudança. São as pessoas que educam a liderança, que identificam onde o apoio é necessário e que, no fim das contas, constroem a cultura que torna o sucesso possível. Para a gente encerrar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Pense um pouco. Qual é o fracasso mais importante, talvez até um que aconteceu recentemente, do qual a sua equipe pode tirar uma lição valiosa nesse exato momento? A resposta para essa pergunta pode muito bem ser o primeiro passo para o próximo grande sucesso.